Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: é na presença do Espírito Santo que compreendemos a imensidão da graça de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Em cada oração que nós fazemos, cada vez que nós abrimos a palavra de Deus e lemos, cada vez que nós ouvimos um louvor, o Espírito Santo vem ao nosso encontro. Longe de Deus, a nossa vida é escuridão, o nosso comportamento não passa de tolices e nós só buscamos os nossos próprios interesses. Mas quando essa luz acende, quando esse Espírito pode ser notado dentro do nosso coração, nós podemos sentir o amor e a misericórdia de Deus. E nessa vida, nós só vamos encontrar a felicidade ou a paz quando o Senhor ele estiver conosco. Então é na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, que a nossa vida ela passa a fazer sentido. Porque senão vai continuar sendo aquela eterna busca e aquelas crenças onde se eu encontrasse alguém, se eu tivesse dinheiro, se a minha família voltasse ou se as coisas mudassem, então a gente vive num eterno estado de insatisfação, onde alguma coisa sempre precisa acontecer para que o meu coração ele possa ficar em paz. E nós colocamos a nossa esperança em coisas perecíveis, em coisas as quais as circunstâncias elas podem mudar. E o que Deus promete hoje, amanhã Ele entrega. A natureza de Deus não está na mudança, mas na constância. Deus é sempre o mesmo e o nosso Deus é o amor. Então, quando nós estamos na presença do Espírito Santo, a nossa sabedoria ela começa a aumentar. Porque a nossa mente ela está sendo renovada, aquela prisão, aquela escravidão de antigamente ela já não existe mais, nós não temos mais dependência, aquela velha vida, ela já não é mais vida, ela já não é mais opção, aquilo já não satisfaz mais, não engana mais. Só que nós precisamos passar por um processo de arrependimento, de convencimento, ao qual eu não quero mais servir o diabo e nem os pensamentos que ele coloca na minha cabeça. Eu não quero mais colocar a culpa nas outras pessoas. Porque não adianta nada eu conhecer a palavra de Deus, se ao invés de encontrar o meu pecado na palavra, eu fico tentando encontrar o pecado do outro. Sabe quem tinha o costume de fazer isso? O diabo. A gente olha Jesus, quando ele vai para o deserto para ser tentado, o diabo usava da palavra para tentar obrigar Jesus a fazer o que ele queria. Quando nós fazemos o que Deus quer, não é porque nós somos obrigados, mas porque assim nós escolhemos obedecer. Nós escolhemos por reconhecer que Deus nos libertou e nos tirou da escravidão. E essa é a nossa forma de retribuir. Não retribuir mais como nós fazíamos antigamente, oferecendo alguma coisa para Deus como interesse. Porque hoje o sacrifício somos nós. Nós oferecemos a nossa própria vida no altar para que outras pessoas elas possam também sentir a mesma coisa que nós sentimos na presença de Deus. E tudo isso graças a quem? Ao Espírito Santo. Porque nesse mundo existem diversos demônios que estão espalhados. Se nós não estamos com Deus, certamente que nós estamos com os demônios. E cada um vai pedir para fazer alguma coisa, cada um vai colocar alguma coisa dentro do coração. Então tem gente que vai ficar procurando vícios em jogos, em pornografia, em drogas, em bebidas, nesse tipo de coisa. Outros vão ser dominados pela língua, pelos pensamentos. Outros espíritos vão forçar essas pessoas a tirarem a própria vida, a cometerem assalto. Então, basicamente, cada entidade dessa, e é engraçado quando a gente olha outras religiões, elas definem uma gama de entidades. Porque a escuridão, ela serve para tudo. Pode dar diversos nomes, porque
Para a criatividade humana não existe limite. Mas para um único Deus que nós cremos, Jesus é o máximo que nós precisamos conhecer. Se a gente vai lá em 1 Coríntios 2, versículo 12 a 14, a palavra do Senhor, ela diz assim: não foi o espírito deste mundo que recebemos, mas o espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus tem nos dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Então, Paulo, nessa primeira carta aos Coríntios, ele está falando justamente sobre isso, sobre existir um Espírito além do Espírito de Deus. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos. Então, para que nós possamos receber algo de Deus, nós precisamos ter fé no Senhor. E é por isso que os relacionamentos sem Deus, eles não dão certo. Porque a intenção do espírito do mundo é destruir, é roubar, é acabar, é aniquilar. É o espírito do ciúme, da briga, da desconfiança, da discórdia. É o espírito que te empurra atrás dos seus interesses, dos seus desejos. É aquele que impede de reconhecer qualquer coisa boa. É o espírito que generaliza, que se vitimiza, que se joga no chão, que grita, que berra. É o espírito do coitado, do oprimido, do tóxico. Então esse é o espírito do mundo. E o que a nossa ciência tenta tratar? O espírito do mundo. É com remédio, é com terapia, é com conversa, é com diagnóstico. Esse é o espírito do mundo. Agora, as pessoas que recebem ao Espírito Santo, elas são libertas desse espírito do mundo. Por isso que nós não precisamos mais dos remédios, nós não precisamos mais da diversão, nós não temos mais a necessidade que as outras pessoas têm de desabafar, de falar, de contar, de se vitimizar, de criar empatia. Porque a nossa graça, a nossa alegria, ela está no Senhor, porque nós recebemos um espírito muito mais forte, diferente do espírito que o mundo dá. Então Paulo, ele deixa muito bem claro, não foi o espírito deste mundo que nós recebemos, mas o espírito mandado por Deus. Então Deus nos enviou um espírito e Jesus disse, olha, eu vou, mas eu vou mandar o Consolador. Vocês não vão mais se sentir, sabe qual palavra que ele usou? Sozinhos. Você já se sentiu sozinho? Já se sentiu abandonado? Já se sentiu vazio? Então você imagina qual espírito está faltando chegar dentro do teu coração para que esse sentimento passe. Exatamente, é o Espírito Santo. E esse Espírito, ele vem através da nossa fé, da nossa insistência em buscar o Senhor. Por isso que eu sempre falo, leia a palavra de Deus todos os dias. É como se eu estivesse dizendo, chame a atenção do Espírito Santo todos os dias. E é na presença desse Espírito, é Ele quem vai nos capacitar e modificar a nossa mente para remover esse imaginário que existe dentro de nós. Porque a maior parte das coisas, elas não existem. Elas estão apenas na nossa cabeça. E nós começamos a sofrer por antecipação, como se nós quiséssemos adivinhar o futuro. E Deus fala, vocês não podem adivinhar o futuro. Vai existir um anseio dentro de vocês, como dizem Eclesiásticos, mas vocês não vão poder saber. Então, se existe uma ansiedade, se existe uma vontade de saber, porque de alguma forma você está olhando a tua vida hoje e não está encontrando satisfação. Então, quem sabe Deus não tem algo melhor, uma bênção, alguma coisa para mim, para que eu possa me sentir bem. Mas se nós vivemos na luz, por que eu iria ansiar a luz? A nossa busca não tem que ser as coisas, a nossa busca, ela precisa ser a luz. Porque enquanto tiver luz, nós estaremos na presença de Deus. Então nós recebemos um Espírito mandado por Deus. E o que esse Espírito faz? Para que possamos entender tudo que Deus tem nos dado. Então é através do Espírito Santo que nós temos entendimento. Mas entendimento sobre o quê? Tanto sobre a palavra, quanto sobre a nossa vida e mais.
Às vezes nós cobramos as pessoas que elas não são gratas. Olha o que o Espírito Santo faz. Ele faz a gente entender o valor de tudo que nos é dado. Então a gratidão, ela só existe através do Espírito Santo. E você cobrando uma pessoa do mundo para que ela tenha os dons do Espírito de Deus. E elas não podem ter. Uma pessoa que tem o Espírito do mundo, ela não fala a verdade. E não adianta você querer apertar, espremer, e se vitimizar, e jogar no chão, e gritar. Mas pessoa que tem o Espírito do mundo, ela não consegue amar. Talvez você não saiba o que é o amor. Ela não consegue ser feliz. Ela não consegue ter fidelidade. Ela não consegue ter alegria. Ela não consegue ter paz. Ela não consegue ter autocontrole, ela não consegue. Por quê? Porque isso são frutos, são dons que o Espírito Santo e a sua presença nos dá. É a mesma coisa, se nós estivéssemos no meio de uma floresta em completa escuridão, onde não tivesse nada que você pudesse ver. Quem tivesse uma lanterna naquele lugar ia ter características que outras pessoas não teriam, principalmente de poder ver, identificar, saber, enxergar, se conduzir, se locomover. É exatamente isso que o Espírito Santo faz. Ele nos dá uma lanterna nesse mundo de escuridão. Então ele joga para longe de nós tudo aquilo, nós conseguimos ver o rosto das pessoas, a intenção das pessoas, o espírito que está dentro das pessoas. Através da palavra delas nós conseguimos enxergar tudo isso. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Então, quando nós vamos evangelizar, quando nós vamos testemunhar, quando nós vamos contar a nossa própria história a outras pessoas e o Espírito Santo está em nós, nós não devemos nos preocupar com o que falar. Então, tudo que nós falamos é ensinado pelo Espírito. Esse devocional, episódio 1298, eu acho. Como que é possível uma pessoa, todos os dias, ligar um celular e começar a contar histórias baseadas na Bíblia, com coerência bíblica, com ligação, falando de Antigo, de Novo Testamento, de tudo? Eu não sou religioso, eu não frequento a igreja, eu não fiz curso bíblico, eu não fiz curso de estudo, eu não fiz nada. Então as palavras que eu falo são ensinadas pelo Espírito Santo. E como eu sei disso? Porque as pessoas que a ouvem sentem transformação. Então já não são mais as minhas palavras, são as palavras de Deus, que são colocadas ao povo de Deus, ensinando as pessoas a escolherem entre o certo e o errado, ensinando as pessoas a enxergarem na escuridão, criando um novo mundo dentro dessas pessoas, não um mundo de entretenimento. Porque é gostoso a gente ficar tentando ver um vídeo no YouTube, mas o que a gente precisa não é ver, é sentir. Você precisa focar 100% dentro da tua cabeça e só na palavra. Então a minha voz passa a ser nesse instante a voz de Deus que te conduz para algum lugar. Você nunca me viu, mas me escuta todos os dias. Sabe o que eu penso, sabe o que eu sinto, às vezes completa até as frases. Entende as vozinhas que eu faço, sabe as brincadeiras, sente que eu sou alguém da tua própria família, tem vontade de me conhecer. E nós estamos caminhando junto. Se nós possamos nos conhecer nessa vida, amém? Se não, uma coisa eu tenho certeza, lá no céu nós vamos nos conhecer. E nós vamos compartilhar, não só comigo, mas de outras pessoas que também nós fizemos. Porque a família de Deus, ela não se dá só com presença, mas ela é uma família que ela é espiritual. Então não tenha medo que o que a gente tiver que aprender e o que a gente tiver que falar vai ser ensinado pelo Espírito Santo. Tem coisas que eu já li, eu estou terminando a 8ª vez que eu leio na Bíblia. Hoje eu estava lendo a carta de Coríntios 1 e me veio uma frase dizendo que, olha, na outra carta eu já falei isso. Eu falei, oi? Como assim outra carta? Então a carta 1 de Coríntios não é a primeira, porque a primeira foi perdida. Então, olha que coisa, eu só fui perceber agora. Não, agora era a hora de revelar, agora tinha significância aquilo. Então, quanto mais nós insistimos na palavra, cada vez nós vamos descobrir algo novo. É um livro que nós nunca vamos parar de ler e nós nunca vamos nos dar por satisfeitos. É assim que acontece também com o devocional. Cada vez ele vai se tornando mais profundo, cada vez mais verdades vão sendo reveladas, porque é o Espírito que vem falando conosco, que vem nos ensinando, que vem nos moldando. Então nós não estamos falando sobre a sabedoria humana, sobre o estudo humano, sobre ler um texto.
Não, nós estamos falando de um coração falando para outro, de uma vida que não tem medo de ser pecador, que não tem medo de errar. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e nem de fato pode entendê-lo. Então o que Deus está dizendo? Que no começo que nós estivermos lendo a Bíblia, nós não vamos entender nada do que está acontecendo, porque os dons são revelados pelo Espírito Santo. E está dizendo mais também, olha, as pessoas que não têm o Espírito de Deus, eles não conseguem discernir as coisas que nós falamos. Não adianta você pegar a Bíblia e mostrar para uma pessoa que não acredita em Jesus, dizendo, olha, está escrito na Bíblia isso. Não serve para nada para ela, porque para a gente... A luz, ela nos guia porque nós queremos abrir os olhos para enxergar a luz. Nós não estamos mais dormindo, nós passamos por um processo de arrependimento. Essa pessoa não consegue lidar com a própria culpa. E quando nós despertamos e percebemos que o real vilão era nós mesmos, é o primeiro passo que nós estamos dando ao encontro de Jesus. E entendendo o valor da misericórdia dele, porque apesar de tudo que nós fizemos de errado, ele não nos julga e nos dá uma oportunidade de fazer tudo diferente. O que a gente não pode é desperdiçar essa oportunidade. Então aqui ficou claro algumas coisas, que o Espírito Santo, ele é primordial. Sem o Espírito Santo não existe entendimento. Sem perdão, sem arrependimento, a graça de Deus ela não é derramada em nós. Então não cobre as outras pessoas por aquilo que elas não podem dar. Pessoas com o espírito do mundo não têm as virtudes de Deus, por mais que você tenha vontade ou que você acredite que as pessoas, por causa do tempo que você conhece ou alguma coisa, elas devam alguma coisa para você. Nós não devemos nada a ninguém. Se a gente vai lá em Efésios 2, versículo 8 a 10, a palavra do Senhor, ela diz assim: pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele havia preparados para nós. Então Paulo, nessa carta aos Efésios, ele vem falando novamente o que eu já tinha dito e o que eu sempre falo. Pois é pela graça de Deus que vocês são salvos por meio da fé. Então onde tudo começa? Na fé. Como eu aumento a minha fé? Ouvindo a mensagem de Deus. Então tudo começa na palavra. Não adianta a gente achar que é frequentando a igreja, que é no batismo, que é na catequese, que é na quaresma, que é na peregrinação, que é nisso, em qualquer esforço físico desse mundo, que é no jejum, que é na oração, que é nada. Não é nada, nada, nada. E a palavra de Deus, ela é muito extensa. É no dia a dia. É no dia a dia, na leitura do dia a dia, que a nossa fé vai aumentando. E nós vamos entender uma coisa, que a graça de Deus é aquilo que nós recebemos de graça. Para mim receber a graça de Deus, eu não preciso ser dizimista, eu não preciso ser filiado de uma igreja, eu não preciso entrar dentro de um lugar que eu tenho que sentar dentro de um envelope, nem preciso ir lá na frente e colocar uma moeda dentro de uma caixa. Eu não preciso. Graça é favor imerecido. Nós recebemos a graça de Deus como? Reconhecemos que nós somos pecadores. E como que nós podemos reconhecer isso? Através da palavra de Deus. Porque se você acha que você é melhor que alguém, você está enganando a si mesmo. Porque todos nós somos pecadores e a nossa natureza só muda na presença de Deus. Se você tivesse tomado pelo Espírito Santo, você não estaria pensando uma besteira tão grande. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Então não é por esforço pessoal. Isso não vem de nós. Não é algo que nós conquistamos, é algo que nós recebemos, porque nós nos arrependemos. Então quando eu me reconheço para Deus pecador, quando eu busco a sua presença todos os dias, quando eu aceito obedecer ao Espírito Santo, porque o próprio pecado é desobediência,
eu consigo reconhecer todas as coisas e eu deixo de ter o espírito do mundo, eu deixo de ter aquela escuridão dentro de mim, eu deixo de querer agradar as pessoas, eu deixo de sofrer por antecipação, para que Deus ele possa viver dentro do meu coração. Então esse presente que nós recebemos de Deus, ele nasce na nossa fé e no nosso arrependimento. Por isso que Jesus Batista ele pregava, olha, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E Jesus, após João Batista ser decapitado, ser morto, continuou pregando a mesma mensagem, para que nós pudéssemos ter uma coisa ainda maior, não apenas a graça sendo derramada nesse instante, mas para que nós pudéssemos ter a salvação da nossa alma. Porque se a gente vive longe de Deus essa vida, nós estamos jogando essa vida fora. Porque só existe dor e sofrimento longe da presença do Senhor. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode orgulhar de tê-la. Então você não vai ser salvo porque você frequenta a igreja, você não vai ser salvo porque você doa marmita, você não vai ser salvo porque você ajuda os cachorros de rua, você não vai ser salvo porque você é isso, você não vai ser salvo por causa daquilo. Nada, nada. A salvação nós não conseguimos obtê-la. É pela misericórdia de Deus, é obedecendo ao Espírito Santo, não é fazendo o que você quer e não é olhando o que as outras pessoas fazem, não é pela tua consciência, não é por nada. Senão fica difícil a gente compreender o propósito de cada um, mas cada um obedecendo ao Senhor e aquilo que Ele coloca dentro do coração dessa pessoa. Então a salvação é dada, ela não é conquistada. Nós nos convertemos sim, para que nós aprendamos a obedecer ao Senhor. Mas isso não é a garantia. Isso não é esse esforço que nós fazemos que vai dizer, olha, eu sou salvo ou não, mas é o sentimento. Se eu te perguntar se você sente que você, quando morrer, vai para o céu ou vai para o inferno, a salvação é justamente isso. Quando você se arrepender de todos os teus pecados, você vai sentir que você vai ser salvo. E nós lemos a palavra, nós buscamos servir até que nós possamos sentir isso e cada vez mais forte nós podemos sentir a graça de Deus e tudo que o Senhor Ele tem feito em nossa vida. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Então quem é que fez a nossa mudança? Foi o próprio Deus. Quem nos fez novas criaturas? Foi o próprio Deus. Quem nos ensinou a jogar fora o velho fermento? Foi o próprio Deus. Quem nos transformou completamente através da nossa mente? Foi o próprio Deus. Então o que nós somos agora é graças a Deus, não é graças a nós. E cada dia mais o Senhor ele vem ganhando espaço na nossa vida e nós nos tornamos diferentes das pessoas que têm o espírito do mundo. Nós não conseguimos mais ficar no meio dessas pessoas, nem continuar observando a fazer o que elas fazem e sentir alegria naquilo, porque é um sinônimo da própria escuridão. Então antes, no passado, você podia achar super legal o Bob Marley, né? As coisas de bandido, de não sei o quê. Cara, essas coisas elas já não têm mais sentido, o rock and roll, essas coisas elas já não fazem mais parte, o sertanejo, o funk, o reggae, essas tranqueiraiadas. E o que mais me entristece, de verdade mesmo, nossa, isso daqui dói meu coração assim no mundo. São cantores, entre aspas, que se dizem gospels, porque pra mim isso é a humanidade na mais pura coisa. Ela falou assim, tem um bando de trouxa ali, que eles falam que gostam de Jesus, e tem uns trouxa, melhor ainda, que nunca leu a Bíblia nem nada, mas eles querem passar a imagem de boas pessoas. Vamos cantar as músicas do mundo, na batida do candomblé, e vamos colocar a letra como se fosse gospel, mas não precisa colar na realidade não. Só fala que vai ser abençoado, que vai ver os inimigos dele cair, nesse tipo de bobageira, e deixa eles gastando tempo ouvindo essa porcaria, e não tem transformação de vida nenhuma. Vamos pegar o sertanejo e fazer gospel, vamos pegar o pagode e fazer gospel. Então as mesmas músicas que você se drogava, que você se prostituía, que você se fornicava e fazia qualquer tipo de coisa, você põe uma letra gospel e tá tudo bem, legal. Você vai chegar na onde assim? Você acha que essa é a vontade de Deus? Você transformar as coisas do mundo em divina, porque tem um bando de gente que acha que Deus é o que Ele quer. Mas eu gosto dessas músicas, meu querido. O evangelho é renúncia. O Espírito Santo não gosta. Se você tivesse tomado por Deus e não por você, você não teria nojo dessas músicas. E todas as pessoas que eu conheço
que minimamente você consegue entender na palavra delas que elas não são do mundo, porque elas não brigam pelas coisas do mundo, elas brigam pela eternidade. Aí você conseguiria entender. Então foi Deus que nos fez o que somos agora. E por que nós podemos dizer que nós somos feitos assim? Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou. Então olha que nós estamos sendo criados por quem? Por Deus. No começo, quem nos criou? Os nossos pais, avós, alguém nos criou. Alguém, independente da tua história, alguém te criou. Só que hoje o próprio Deus está criando a todos nós não somos mais órfãos. E por que Ele está nos criando? Para que nós pudéssemos fazer boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então Deus já tinha um chamado preparado para nós. E Ele mesmo está nos criando, Ele mesmo está nos ensinando para que nós possamos cumprir esse chamado e esse propósito de Deus. Então olhe como existe algo muito maior do que a minha imaginação e aquilo que eu penso. E enquanto nós não descobrimos isso, nós não fazemos nada de bom na nossa vida. O nosso papel longe de Deus é acusar as pessoas, é desperdiçar recursos, é destruir, criar dificuldade. Porque não basta a escuridão na nossa vida, nós queremos levar a escuridão na vida de todas as pessoas. Enquanto nós anunciamos as boas novas de Deus para tentar trazer as pessoas da escuridão para a luz, tem pessoas que só vivem atrás disso. Não adianta você querer reatar relacionamentos aos quais foram criados na escuridão, ou ambos se convertem ao Senhor por querer algo maior na presença do Espírito Santo, ou não adianta você ficar insistindo nessas coisas. Por quê? Porque o relacionamento humano sempre envolve sacrifícios, sempre envolve provas, sempre quer mostrar e fazer e declarar e não sei o quê, e no fim isso sempre vai ser esquecido. Nós sempre esquecemos das coisas, essa é a nossa natureza. Nós só não esquecemos daquilo que nos é válido, daquilo que é importante. Você lembra muito mais do mal que as pessoas te fizeram, porque é o diabo que vive dentro do teu coração do que pelo bem. E nem poderia ser diferente, porque olha como a palavra nos ensina, que é quando nós podemos reconhecer o bem que nós recebemos, que é Deus que está dentro de nós. Então se você só lembra dos momentos ruins, só lembra das coisas, não adianta você ficar romantizando as coisas, porque se você separou é porque alguma coisa aconteceu, aí você está longe, sofrendo por outras coisas, aí romantiza, aí volta, na primeira conversa já tem a briga, na primeira dormida junto já tem um negócio e vira aquele bolo. Não adianta, você está precisando de Jesus, está precisando de Jesus. Então ou a gente aprende a obedecer ao Espírito Santo ou não obedece a nada e vai continuar nisso. Você sabe o que está te esperando? A cocaína, a prostituição, as drogas, o remédio e o salário do pecado é a morte. Então você escolhe o que você vai querer na sua vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa te dar um caminho, uma opção, que o Espírito Santo possa estar dentro do teu coração. Leia a palavra de Deus. Tem uma Bíblia na tradução NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. É uma Bíblia mais fácil de se ler, ela não tem aquelas palavras difíceis, porque o importante não é o que está escrito. O importante é o que o Espírito vai te revelar, porque cada vez nós lemos algo diferente no mesmo livro, porque cada vez Deus revela algo novo a nós. Amém? Quanto mais aumenta a nossa sabedoria, mais abunda a graça, o perdão e a misericórdia de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.